Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar sobre esses 4 personagens e vamos ver o que há entre eles que ligam a história de cada um deles. Aqui está o rei Saul e o rei Agag. Abaixo, a rainha Esté e Ramã. O que esses 4 personagens têm a ver entre si? Aqui em Esther, capítulo 7, versículo 6, o versículo diz assim: E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Bom, meus irmãos, para a gente entender o contexto dessa frase da rainha Esté para Ramã, é preciso saber que esse Ramã, ele estava planejando o extermínio do povo judeu, no qual ele não sabia que Esté fazia parte. Ele não sabia que Esté era uma judia. Então, ele estava planejando matar, todos os judeus que estavam no Império Persa, naquele momento. Porém, a rainha Esté foi interceder pelo povo dela. Então, vamos ver o contexto do porquê que chegou a esse momento. Bom, agora para entendermos o que essas 4 figuras têm a ver entre si, a gente precisa voltar lá no tempo da saída do povo de Israel do Egito. Aqui nós vamos ver a história de Amaleque e vamos ver o que Amaleque tem a ver com aquelas 4 figuras. Diz aqui em Gênesis 36, 12: E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Esaú sabemos que era o irmão gêmeo de Jacó. Jacó que deu a origem aos filhos de Israel, Então aqui em Deuteronômio 25, 17 ao 19, o povo de Israel está saindo do Egito. E Deus diz assim a Moisés: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, quando te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então aqui é que Amaleque, no tempo em que Israel estava saindo do Egito, ele saiu ao encontro e atacou os mais fracos na retaguarda como um covarde. Ele não declarou uma guerra para que todos pudessem batalhar. Não, ele pegou os mais fracos, estavam lá na retaguarda de Israel, e feriu a muitos ali naquela retaguarda. E Deus disse para Moisés para que ele não se esquecesse, porque um dia Deus iria apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu, por causa dessa atitude dele. Então, muito tempo depois disso, agora já com Israel estabelecido na terra e com um rei no seu trono, que era o rei Saul, Deus se lembra da promessa e fala com o profeta Samuel e diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Bom, vemos agora que Deus vai fazer cumprir uma promessa que ele fez a Moisés. E ele vai usar o Saul para isso. E vamos ver o que aconteceu. Então disse Samuel:
trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. 1 Samuel 15, 32 e 33. Então vemos aqui que o rei amalequita se chamava Agag. E veja agora em Ester capítulo 3, o versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita. Veja essa palavra, Agagita. E o exaltou e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, esse Ramã, que lá Ester havia falado aquela frase, ele é descendente deste rei que Samuel matou. O rei Agag, ele era Agagita, o Ramã. Então, vemos que a história começa a clarear um pouco mais a partir daqui. Agora, com esse contexto na mente, voltamos ao livro de Ester e ela vai estar fazendo um banquete estratégico, convidando tanto o rei, seu marido, quanto a Ramã para participar desse banquete. O intuito dela era revelar ao rei que este Ramã planejava destruir o seu povo. E diz assim: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Agora vem a ousadia e o pedido de Ester, né? Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então o rei ficou bem intrigado com aquelas palavras da rainha Ester, porque ele não sabia que ela era judia. Então, diz assim o versículo: então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Aí entra aquele texto que lemos no começo, né? Que eu creio que o Ramã lhe tremeu nas bases, né? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Aí ele começa a entrar em desespero, né? E diz assim: e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Desesperado, né? Então o rei vai decretar, né, a sentença, né, para ele. Diz assim: tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Eu imagino a cena, né? Com essas palavras o rei sai daquele recinto, vai lá para o jardim, meio atordoado com isso tudo. E nesse meio tempo, o Ramã, ele se prostra e acaba caindo por cima do leito da rainha, onde ela estava ali junto com eles. E aí quando o rei volta àquele recinto, vê essa cena. E ele falou: por acaso você quer forçar a minha esposa agora na minha frente? É isso mesmo? E aí, ele falando essas palavras, vieram o soldado e colocaram logo um capuz, já dando a entender que ele, a partir dali, já iria para a forca, já iria morrer. Então, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer: então disse Harbona, um dos camareiros que serviam diante do rei:
Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Veja que história, né? O Ramã havia construído essa forca para enforcar a Mardoqueu, porque este não ficava prostrado quando Ramã passava, e ele começou a ficar com raiva. E Mardoqueu era primo de Ester, mas criou Ester como sua filha, porque os pais de Ester haviam morrido. E Deus levanta Ester como rainha para, assim, cumprir também a sua palavra, né? Já que Saul não cumpriu a sua palavra, exterminando o povo amalequita, né? Do qual o rei era Agag, que de Agag, que sobreviveu, certamente sobreviveram outras pessoas. E assim gerou aqui até chegar a esse descendente que era Ramã, o Agagita. Então, por isso, o entrelaço entre essas 4 pessoas, né? O rei Saul, o rei Agag, a rainha Ester e este oficial do rei chamado Ramã. Então, Deus faz da maneira que ele quer e a sua palavra nunca deixa de se cumprir, né? De um jeito ou de outro, a sua palavra sempre será cumprida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe e comente. A paz a todos.